Bom, boa noite a todos. Agora boa noite oficial. Bom, que dia impactante que nós tivemos hoje, não é verdade? Espero que possamos, com este evento, fazermos nesses tempos tão tristes e sombrios, alcançar algo do que Bion nos coloca através da sua ideia, do que precisamos lançar mão dentro de cada um de nós para fazermos de um mau negócio um bom negócio. O Dr. Miguel Marques, presidente da SBPRP, escreveu um manifesto como representante de nossa instituição, onde escreve sobre nosso posicionamento diante do contexto social, político e humano que estamos vivendo. Convido-os a lerem. O link também está em nosso chat. Essa pandemia, primeiramente, nos tirou do nosso lugar. Para quem não sabe, estávamos prontos para fazer uma mudança de casa. As sessões do Cinema e Psicanálise de Ribeirão Preto, que aconteciam no anfiteatro da unidade de emergência do Hospital das Clínicas, passaria a ser realizada no Cine Cauim. Mas a pandemia chegou, arrebatadora. Os eventos foram sendo cancelados. E conosco não foi diferente. Após algum tempo, necessário para nos localizarmos e reestruturarmos novamente, lançamos o Cinema e Psicanálise no formato online. Preocupados, será que conseguiríamos o calor, o aconchego que tínhamos em nossos encontros presenciais? E para nossa surpresa, tudo deu certo. 2020 terminou e 2021 chega trazendo tristes notícias. A perda da doutora Suade para a Covid-19 em janeiro. Pensamos em homenageá-la, pois, como disse Ana Rita em seu vídeo, ela sempre esteve presente, apoiando e colaborando com o Cinema e Psicanálise de Ribeirão Preto e também os outros cinemas e psicanálise das regionais. E na semana passada, com essas homenagens já preparadas, perdemos mais uma pessoa muito importante na história da sociedade de Ribeirão Preto. A doutora Marta Maria de Moraes Ribeiro também partiu. Mais uma entre tantas vítimas dessa pandemia. Sei que muitos não puderam rever esse filme, pois ele é difícil de encontrar. Eu sou a Luciana Mian, esqueci de me apresentar, eu sou atualmente coordenadora da Comissão do Cinema e Psicanálise. E em nome dessa comissão, eu peço desculpas a todos. Mas quando sonhamos essa homenagem à doutora Suade, pensamos em destacar alguns elementos que convergiam para chegarmos até aqui. A retomada de um dia histórico no cinema e psicanálise, dia em que a doutora Suade, com sua sabedoria e maestria em colocar em palavras simples conteúdos tão complexos, lotou o Cine Cauim. Para quem é de Ribeirão sabe o quão grande é aquele cinema, não é verdade? Para onde iríamos e iremos, se tudo der certo, quando retomarmos nossos encontros presenciais. Não me estenderei nessa história, pois eu gostaria que nossa convidada de hoje, que na época era a coordenadora dessa comissão, nos contasse desse dia. Convido então Ana Rita Nutipontes, psicóloga, membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e membro da Sociedade Brasileira de São Paulo também, para nos contar um pouco desse dia e reler o comentário feito pela doutora Suade sobre esse belíssimo filme. Após a leitura, abriremos para o debate. Ana, bem-vinda e obrigada por estar conosco novamente. Boa noite. Eu tô muito feliz e estou muito emocionada de estar aqui, porque eu sinto que eu estou tendo um privilégio, que é de ler esse comentário da Suade, que ficou tão marcante para mim, que eu acho que eu penso nele quase toda semana. E eu achei tão apropriado para os tempos que nós estamos vivendo agora, para a gente pensar em violência, em perversão, né, e a falta do limite. O que acontece? Eu achei assim tão pertinente
né, a escolha desse filme para a gente falar isso agora. Mas eu queria só contar uma coisa engraçada também, né, antes de começar a ler o comentário da Suade, que ela apresentou esse filme no dia 27 de agosto de 2004, lá no Cine Cauim. E o que aconteceu, né, que essa sessão acabou acontecendo lá? Naquela época, a gente passava os filmes do cinema e psicanálise, mas era tudo tão no início, tudo tão no começo, que a gente nem sabia direito das leis que podia, se os filmes podiam passar sem a gente pagar direito autoral ou não. A gente estava investigando isso quando a gente ficou sabendo que a gente não poderia passar o filme lá no auditório do HC, e porque a polícia ia lá pegar a gente. Agora eu posso falar isso, né? Tantos anos depois. A Polícia Federal ia lá e acabar com a nossa festa. E o Edgar de Castro, que era membro da nossa comissão de cinema e psicanálise, ele conversou com a polícia, falou que a gente era um grupo de gente perbene, de gente séria, que a gente queria fazer isso, mas não sabia como é que fazia. Então, nós decidimos. Aí o Edgar foi falar com o Cachaça, lá do Cine Clube Cauim, que gentilmente nos abrigou lá naquela noite. E, para nosso espanto, né, um cinema que cabe o quê? Umas 300 pessoas, é enorme, é daquele cinema antigo. Né? O cinema quase lotou, com pouco tempo que a gente teve para divulgar a troca de endereço, né, foi todo mundo, né, todo mundo participou do filme. E eu acho que a partir daí o cinema psicanálise toma um outro rumo, né, porque aí a gente descobriu que tinha uma coisa da Ancine que tinha que pagar, né, e a partir daí passou-se a se pagar todas as taxas de direito de exibição, tudo. Né? E foi assim que o cinema foi crescendo. Então, eu estou contando essa história, já prescreveu o crime nessa altura, se é que houve algum. Boa, Ana. Podemos confessar agora. Eu acho que eu queria falar que assim, o cinema começou com muita paixão. A gente tinha muita vontade de fazer uma coisa que naquela época era muito inédito ainda, né? Falar de psicanálise com um público enorme para a comunidade, né? Era inédito. As pessoas verem os analistas fora do consultório era uma coisa inédita. Né? Parecia que tinha, e não é que parecia, tinha mesmo, né? Eu acho que uma grande diferença, né, do lugar do analista, que era ficar dentro do consultório, né, e não no meio da comunidade. E eu acho que o cinema e psicanálise de Ribeirão Preto, né, atuou fortemente para mudar, né, nessa composição. Eu acho que as coisas hoje são diferentes também muito devido, né, ao crescimento que o cinema e psicanálise teve depois, né, com as outras coordenadoras que chegaram até aqui. Então, eu vou ler o comentário da Suade, que vocês poderão encontrar também no Google. É só colocar comentário do filme Dogville, né, Suade, e vai aparecer lá. Mas eu vou lendo e vai aparecer aí para vocês também, tá? Então, uma característica marcante da construção da narrativa é a recorrência ao exagero e às configurações extremadas, embora o desenvolvimento seja linear, sem dificuldades de ser acompanhado. Por exemplo, o filme nos apresenta duas comunidades opostas. De um lado, Dogville, uma comunidade inexpressiva, pacata e escondida, e de outro lado, os mafiosos com sua exibição de poder, de força e de determinação. A docilidade da jovem é tão exagerada como o castigo que a cidade lhe impõe.
coleira, correntes, roda pesada para arrastar. São todos aspectos simbólicos bem escolhidos que chocam e que marcam. O filme fala, basicamente, da marginalidade, do que precisa ficar à margem, sejam grupos, sentimentos ou conhecimentos. Outro aspecto significativo é o cenário teatral. Esta particularidade de apresentação, a forma de expor o tema, já nos remete ao conteúdo. O diretor nos avisa que não se vai falar das situações externas, do concreto, mas do mundo interno, das pessoas. As paredes não existem, a vegetação não existe. Até o cão, o Moisés, não existe, a não ser os latidos ouvidos ao longe, ou então no final, quando ele aparece para significar a mensagem do filme, os aspectos internos assustadores. Falando um pouco do cenário teatral, né, é que o Lars von Trier, o diretor do filme, né, ele é um dos fundadores daquele movimento Dogma 95, né, que mudou muito o conceito na linguagem de cinema. Né? Então, eu acho que isso fica bem, muito claro. Né? O filme é impactante, né, não só pela história, mas na maneira também como ele é apresentado. Né? Vejam bem, a cidade tem o nome de cão. O cão é a personagem que abre o cenário. Embora não apareça, só é mencionado. E ela, Grace, mostra, no final, que entende bem o cão, o único sobrevivente, e justifica a fúria dele para com ela. Na verdade, representando a fúria da cidade contra ela. Eu lhe roubei o osso, diz ela ao cão. Ou, roubei a tranquilidade da cidade. Ou, o alimento que a mantinha viva, como a ilusão de que todos eram tranquilos e pacatos. Então, se não existem paredes, jardins e objetos bem definidos, mas um vazio onde a trama se desenrola, isto significa que o mundo interno não é tão particular assim, e nem tão protegido. O que vamos ver são vivências comuns a todos nós, que serão expostos nesse cenário tão estranho e, ao mesmo tempo, tão facilmente identificável e de fácil circulação. Acho que isso que a Suad está evidenciando aí na minha leitura, né, quando ela fala exatamente de como a gente se identifica, né, com tudo que vai acontecendo. Né? Como é que essas emoções tão primitivas são tão humanas também. Né? Por isso que não tem importância o cenário, se tem porta, se não tem, se tem arbusto, se não tem arbusto, né? Porque a gente está, né, falando de uma outra, né, dimensão onde, né, as pessoas podem se reconhecer. Tom é um jovem ambicioso e tem a pretensão de ser um grande pesquisador das características humanas, além de sonhar ser um grande escritor. Enquanto isso não ocorre, ele quer fazer o rearmamento moral da sua comunidade. Olha bem isso que ela escreve, rearmamento moral da sua comunidade. Eu fico pensando que em tempos como hoje, né, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Será, né? Que isso não faz parte do ser humano mesmo. Ele é o minerador de almas e parte de uma proposta que é de desenvolver ou compreender a capacidade humana de aceitação. A comunidade, ao resistir em aceitar a jovem, intuitivamente, está sabendo que não é ela que será testada durante as 2 semanas, mas sim eles é que serão testados todo o tempo. Eles é que se revelarão para si próprios e para os outros. Eu acho que esse olhar da Suad, que ela
muda, né, a perspectiva de onde a gente está vendo, né, é genial, né, para ver, né, também a perversão da Grace, né? Esse aspecto de aceitar o outro, que será tratado todo o tempo no filme, tem a ver com aceitar o outro real e o aceitar ao outro que também somos ou temos dentro de nós mesmos. Esse outro que não conhecemos bem e que nos assusta. Então, o cão foi o primeiro a entrar em contato com ela e não latiu. A questão já está proposta. O cão latia quando havia alguma pessoa estranha por perto, ou um lobo, mas não latiu. Só rosnou quando ela apareceu, o que significa que ela não era uma estranha. De certo modo, ela era muito conhecida, como são muito conhecidos cada um de nossos sentimentos, embora não tenhamos sempre contato direto com eles ou não nos damos conta da sua existência. E a narrativa vai se desenvolvendo com os moradores de Dogville, manipulando Grace todo o tempo. Aparentemente, ela não tem escolha. Eles fazem o que querem dela. Eles vão apresentando mudanças nas atitudes para com a moça e nós vamos nos convencendo de que Grace não é a responsável pelas mudanças. Cada um reage a ela do jeito que é. Aspectos diferentes de cada um vão aparecendo. Maneiras de ser e de agir que nem mesmo eles suspeitavam ter. As exigências para com ela, suas cobranças, não têm significado de se protegerem dos perigos externos, dos gangsters que viviam mandando mensagens ou prometendo recompensas. Não é o externo que os vão tornando mais desconfiados e mais duros, mais exploradores ou mais cruéis. O fato da polícia estar atrás dela e ela não poder fugir era um pretexto para que eles endurecessem ou irem expondo sua própria crueldade, já que quanto mais indefesa, mais eles podiam abusar dela impunemente. O título do 6º capítulo é Dogville mostra os dentes. Passam a ser tão cruéis que ela precisa fugir, mas não consegue. E eles se tornam piores ainda. Aprendem com coleira como se ela fosse um animal perigoso e a maltratam mais e mais. Onde está o perigo? É esta pergunta que paira todo o tempo. Os gangsters são convocados para que a comunidade se livre dela e para ganharem as recompensas em dinheiro. Ela foi, na verdade, um grande mal para a cidade porque permitiu que as pessoas se rebelassem com todas suas mazelas. Ela tomará conhecimento disto e vai assumir seu papel. Vamos ver como. A chegada do pai e seu diálogo com ele nos esclarecem aquilo que já estava sendo visto por nós. Grace tinha que manter sempre uma atitude passiva diante das agressões dos outros, porque ela pretendia ser um modelo de aceitação, exatamente a tese que o Tom propunha para a comunidade. A comunidade não foi capaz, mas ela sim era capaz de uma aceitação ilimitada. Esta sua postura diante da vida é que o pai afirma ser arrogante. Ele mostra no diálogo com ela como é absurdo ela pretender provar que as pessoas não têm recursos para aprender ou para se desenvolverem. Ele mostra como ela, ao não julgar as pessoas, está, na verdade,
Ele mostra como ela, ao não julgar as pessoas, está, na verdade, com pena delas, como elas, se elas só merecessem piedade. Até os cães podem superar sua natureza. Nós os ensinamos e eles aprendem. Todos têm que responder pelos seus atos. E você não deixa isso ocorrer. Você não lhes dá a chance. Você os perdoa sempre e se coloca como a única que aguenta tudo. Essa é a sua arrogância. O pai, o gangster, faz um jogo aberto. Aquele que julga perigoso ou aquele que o contraria, ele elimina. Ele expõe todo o tempo sua voracidade, sua pretensão e seus objetivos. As pessoas sabem o que ele quer e a que ele veio. Ela não faz um jogo aberto, colocando-se como vulnerável e generosa, elas os deixam serem tudo e não se impõe limite. Ora, o limite é absolutamente necessário sempre. Então, vejamos. A criança precisa de limites. Os pais sabem disso, os educadores também. Sem os limites, a criança fica totalmente perdida, sem qualquer noção da realidade externa e das suas próprias condições. Isso aparece bem no filme, quando o menino insiste em ser castigado por ela. Só assim ele poderá saber o que é certo e errado, e só assim ele aprende a se conter e não precisa carregar uma culpa imensa que ele nem sabe bem por que sente. Mas se ninguém reage, ele fica sem parâmetros, fica perdido. E é para isso que existem as leis. O mais importante para nós nesse contexto é pensarmos sobre a necessidade que temos do outro. É preciso que exista o outro para me delimitar, para me mostrar até onde posso ir, qual é a minha força, quais são os meus direitos e onde eu estou errado. É isso que o pai diz a ela, em outras palavras. Você não julga, deixa o outro sem parâmetros e pior, você considera o outro totalmente incapaz de reagir, de aprender, de melhorar. Se você não oferece resistência, é porque não acredita que o outro vai aguentar. Na verdade, o outro está sendo totalmente desprezado por você. E mais, só você aguenta tudo. Só você aprende, só você suporta frustrações. Esta é a grande pretensão, a grande arrogância. Se ela, com a sua experiência, seus conhecimentos, sua inteligência, tivesse ensinado essa gente a pensar, tudo poderia ter sido diferente. E como ela faria isso? Simplesmente contestando. Ela nunca contestou nada. Sempre se submeteu como se fosse totalmente generosa, boa e gentil. E isso é falso, porque generosidade é oferecer não submissão ou serviços, mas recursos para o outro refletir e aprender. A verdadeira colaboração é aquela que possibilita o desenvolvimento interno, a capacidade de pensar do próximo. Quando você corrige uma criança, você mostra a ela por que aquilo que ela fez não pode ser feito e mostra as consequências. É assim que a criança desenvolve a percepção de si, do outro e do mundo que a rodeia. A necessidade fundamental que temos do outro é exatamente para isso, para podermos aprender de nós mesmos. O outro não está para ser explorado ou para me explorar, mas para me definir, para me oferecer com clareza a minha própria dimensão.
Se você não faz isso, não se oferece como obstáculo para a voracidade do outro, para a crueldade do outro, você está sendo igualmente cruel. Está negando a ele uma oportunidade de crescer, de aprender, de experimentar o novo e de se reformular. Enquanto esteve com a comunidade, sofrendo as pressões todas, Grace foi para eles mais cruel que os gangsters que os mataram a tiros. Ela colaborou para matarem dentro deles o senso crítico, a generosidade, o respeito pelo outro, o sentimento de humanidade em cada uma daquelas pessoas. Em um momento, o Tom sugere que ela mostre, na reunião da comunidade, os defeitos das pessoas. Sugere que ela exponha a eles o que achava deles. E isso foi pior, porque ela, de novo, se colocou arrogantemente como alguém que avalia e julga, mas como alguém de fora, como um intelectual ou cientista que faz avaliações e expõe seus resultados, arrogantemente. Não era este o caminho, porque falar depois é fácil, e no caso, oportunista. O importante é mostrar na vivência quando está acontecendo e você está ali participando. É construir juntos a experiência, como na análise. É interessante como, quando nos dispomos a assistir aos filmes de guerra, já sabemos da violência, da destrutividade, da crueldade, que obviamente vão aparecer. E você pode escolher se assiste ou não. Em um filme como este, vamos nos surpreendendo, porque mesmo o que é óbvio, não é totalmente. E o filme nos horroriza também, até ficarmos encantados com essa jovem bem educada, que trata a todos de maneira tão cortês e respeitosa, e não nos damos contas do que está latente. A agressividade encoberta que vai mobilizando mais violências. O mais chocante é, a meu ver, o símbolo, o cachorro feroz. Temos todos um Moisés dentro de nós? No filme, o cão não morre e fica a questão: Grace deixou Dogville ou Dogville deixou Grace? Ou dito de outra maneira, nós deixamos o cão feroz ou ele nos deixa? Esta pergunta ficou sem resposta, ou não ficou? Proponho conversarmos sobre isso. Outra questão são os flashes do final. Aquelas pessoas miseráveis, extremamente pobres, abandonadas, marginalizadas. Eles não se ajudam ou não são ajudadas? Quando não oferecem oposição e aceitam uma situação tão terrível, quem ou o que está realmente os massacrando? São elas que não confiam em si ou somos nós que não confiamos nelas? De quem elas são vítimas? Basicamente, não existiria uma destrutividade interna muito grande sendo alimentada pela destrutividade externa? A falta de vitalidade nesses quadros expõe uma violência externa ou uma violência interna? Ou ambas? E aqui ela termina o comentário. Acho que agora a gente pode conversar, né? Sim. Eu preciso contar uma coisa para vocês antes da gente começar. Obrigada, Ana. Eu queria contar para vocês que com esse evento de hoje, nós estamos lançando o podcast do Cinema e Psicanálise. Né? Ele está sendo gravado, ele vai ser transformado, né, para que a gente faça esse lançamento.
E também essa gravação vai estar disponível no YouTube, no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, tá bem? Só que assim, para que a gente possa colocar esse evento na íntegra, né, com todas as perguntas e comentários que nós vamos abrir agora para fazer, a gente precisa da autorização, né, de quem fizer abrir o microfone ou a câmera. Então, eu queria avisá-los que, para quem fizer isso dessa forma, a nossa equipe técnica vai entrar em contato com vocês através do e-mail, então vocês podem se inscrever para fazer as perguntas, se quiser já colocar o e-mail no chat também para nos ajudar, né? Para a gente poder colocar até o final, que o comentário é muito, muito rico, mas também o que nós vamos fazer a partir de agora, acho que enriquece mais ainda, não é verdade, Ana? Muito obrigada, então, pela sua leitura e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Bom, estamos abertos. Pode falar, né? Desculpa. Não, é que eu acho assim, né? Seria interessante que a gente pudesse conversar e as pessoas falarem como é que articula esse filme, né, com as questões que a gente está vivendo agora. Obviamente, a SWAD não está aqui para responder as questões, eu não sou SWAD, a gente pode pensar junto, né? E eu agradeceria que todo mundo pensasse junto, né, à medida que as questões forem surgindo aqui, né? Vocês podem se inscrever pelo chat, tá? E aí pode colocar a questão por escrito, pode se inscrever, eu chamo para abrir o microfone e a câmera, para a gente fazer esse bate-papo, tá? Ana, enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu queria fazer um comentário, que eu lembro do impacto que foi, né, essa virada de perspectiva que você falou, né, e ressaltou antes mesmo aí de terminar o comentário, né, e um outro impacto também estético, eu acho, do filme, é que conforme a gente vai mergulhando no filme, parece que a gente começa a ver as paredes, né? Não sei se você tem essa impressão também, né? Isso ficou muito marcante, eu lembro até hoje, né? Porque eu não tinha assistido o filme ainda, eu assisti lá no Cine Cauim, né? Uhum. Então, assim, né, que interessante isso, né? Como que parece que realmente as paredes passaram a surgir, né? Estavam ali presentes, as demarcações de alguma forma, né? Porque é só uma planta baixa, né? Aliás, é um trabalho maravilhoso esse que ele fez, que ele leva essa linguagem de teatro para o cinema, né? Então, eu acho que esse é o incrível, né? Como é que a SWAT fala ali da questão, né, dos objetos internos que são tão vivos, né? E como que cada um constrói no seu imaginário. Então, talvez como quando a gente lê um livro, né? Como é que a gente constrói a casa, Uhum. né? Como é que cada um constrói essa realidade interna. Como é que você vai construindo, né, a parede da casa de acordo, né, com aquilo que você tem dentro de você? Porque Uhum. seguramente cada um que viu uma parede, a porta, né, viu a sua parede, a sua porta, né, da cor que tem dentro do seu mundo interno, né? Uhum. Mas chega uma hora, né, que a gente, eu sinto isso, né? Que eu fui tão absorvida, né, por todas as questões do mundo interno de cada um, né, e aquele perigo que sempre pairava no ar, como disse a Suade, desde o começo, mesmo quando estava tudo muito bem, né, fica no ar, né, ficava um clima do que é que vai acontecer agora. Né? Quer Uhum. dizer, eu acho que o diretor foi tão incrível de conseguir fazer, de passar, né, essa comunicação, né, para quem vê o Uhum. filme. Porque
falar de bondade, de generosidade, e falar de crueldade, né, e de violência, né, são coisas que ninguém escapa, né, de se identificar com isso, né, de alguma forma. Né, e da crueldade, que eu acho que é super interessante, que a Suad escreveu, não está escrito aí nenhuma hora. Ela falou uma coisa que é a minha opinião agora. Né? Quão cruel também é a religião, né? Quando dá para o sujeito uma outra noção, né, do que é amar, do que é tolerar, né, do que é confiar, né, do que é estar com o outro, né, inclusive colocar limites. Né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa também, né, que me suscita. Sim. A gente tem alguns comentários, Ana, eu vou ler. Primeiro é da Sônia Godoy, tá agradecendo. Muito obrigada, Ana Rita. Luciana, que trabalho rico. Muito bom lembrar aqui da Suad e sua incrível sabedoria, não apenas psicanalítica. Abraços. A Tânia Feital fez um comentário. Desumanização da humanização. Muito rico. Parabéns. A Camila Petean elogiou, né, essa ideia do cinema e psicanálise. E tem uma pergunta, um comentário aqui, da Ana Carolina Naves Magalhães. Essa dinâmica interna e externa trazida pela Suad, a necessidade da dupla, agressor-agredido, sadismo, masoquismo. Esse texto da Suad nos faz pensar que não há um sem o outro. A agressividade está nos dois polos. Daria para pensar na teoria kleiniana e no conceito de identificação projetiva? A agressividade, quando não é possível de ser manifestada, aparece de forma encoberta? Você quer comentar, Ana? Eu quero, mas eu deixo aberto para os colegas também completarem, né? Como é que ela chama? Ana Carolina? Ana Carolina. Teoria da Melanie Klein é chamada também de teoria das relações objetais. Né? E a Klein, ela coloca o tempo todo, né, nos seus escritos, né, da importância do outro, né, para me definir, para eu saber quem eu sou. Isso é a marca registrada do pensamento dela. Né? Tanto que, se você vê o Freud, ele fala em narcisismo primário, né? Mas para Melanie Klein, quando ela vai falar de narcisismo, né, ela leva em conta a presença do outro. Né? Para Melanie Klein, por exemplo, né, o narcisismo é uma defesa contra a inveja, por exemplo. Né? Ela, nem que for falar de alguma coisa que é assim tão primitiva, né, ela já leva em consideração, desde o começo, né, a presença do outro, a presença do objeto. Né? E é óbvio que tudo isso que você coloca aí, que tem o agressor, o agredido, sadismo, masoquismo, né, é assim mesmo. O próprio Freud, quando escreveu sobre o sadismo e o masoquismo, que aparece lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, ele mostra claramente que esses são aspectos que nós todos temos dentro de nós. Eu acho que a gente gostaria de poder fazer uma cisão, né, e pensar, né, que a gente, né, fosse só uma coisa, que fosse uma pessoa linda, boa, generosa, que não causasse mal para ninguém e nem para a gente mesma. Né? Mas eu acho que isso é uma visão romântica, idealizada, né, infantil, né? Porque não pode ser verdade. Né? Eu acho que a gente vai aprendendo sobre o amor, né, à medida que a gente vai conhecendo o próprio ódio e a própria violência. Né? Uma coisa não anda, né, separada da outra. Então,
é muito interessante isso que a Suade ela evidenciou, né, como essa passividade bondosa da Grace, né, é uma crueldade. Né? Como nós somos cruéis, como nós somos perversos, né, quando a gente não acredita que o outro tem condição, né, de lidar com a sua dor, ou com a sua raiva, ou com a sua frustração. Né? Tantas pessoas acreditam, né, para se sentirem uma fonte inexorável e infinita de amor e de bondade, né, tem que se deixar ser, né, manipulado pelo outro, fazer tudo que o outro quer, que não pode frustrar. Primeiro, que não está considerando o outro, a capacidade do outro lidar com frustração. Né? Mas eu acho que também é uma necessidade muito narcísica que a pessoa tem, né, dela acreditar que ela é muito magnânima, né, e que ela é melhor do que todo mundo, que é o que o pai da Grace fala para ela. Né? Você acha que você é superior, né, que você pode perdoar todo mundo, né, mas as pessoas não têm condição, né, de lidar com a frustração. Né? Sim. Ana, tem um comentário da Lígia Rosado Antônio. Lígia, você não quer abrir o microfone e a câmera para fazer esse comentário tão rico que você fez diretamente com a Ana? Pode ser. Oi, Ana. Oi. Boa noite, Lígia. Boa noite. Eu comentei sobre o trabalho da Marina, acho que chama Abramovic, não sei como é que fala, Abramovic. Acho que... Isso, que ela se colocou como um objeto para as pessoas poderem fazer o que quisessem, né? Numa exposição. E o que isso aconteceu, né? O tanto que isso foi impactante, porque ela não reagia e as pessoas começaram a ficar, a cada vez mais foi crescendo, assim, o que as pessoas foram fazendo até ela ficar nua, machucada. E não sei, me lembrou esse trabalho Mas é dela. exatamente isso que acontece. É ótima essa sua lembrança, que eu acho que é super ilustrativa exatamente disso, né, que nós estamos falando. Né? E como é que essa infinita bondade, né, ou infinita passividade, né, provoca, né, os sentimentos mais de ódio e destrutivo no outro. Uhum. Sim. Muito boa essa lembrança tua. Né? Porque olha como o ser humano vai se tornando, né, cruel. Ô, Ana, e eu fiquei pensando, não lembro se é do Meltzer, que ele tem o conceito do delírio de bondade, né? Em que como essa questão, né, dessa bondade extrema, né, é delirante, né? Eu gostei disso que você estava falando no sentido da inclusão. Eu só posso amar se eu incluir o ódio, né? Não existe amor sem ódio, né? Amor sem ódio não é amor, né? Muito interessante e é muito romantizada essa ideia, né? E a gente, eu sempre falo assim que a gente vive numa sociedade, né, com influência talvez muito influenciada pela cultura judaico-cristã, né, de que nós temos que ser só bons, né? Então, por exemplo, se uma cena que me veio, né, se eu estou sendo servida por sei lá, o moço que trabalha ali me servindo a casquinha do McDonald's. E eu quero comer a casquinha. E eu vejo que ele põe o dedo, a mão dele na minha casquinha, né? Se eu verbalizo isso, olha, por favor, com toda a gentileza que eu puder, por favor, você poderia me dar outra, né? Você colocou a mão, eu quero comer, né? A violência normalmente é tido como violenta a pessoa que verbaliza. Quando, na verdade, ele né, tem uma violência no ato da pessoa, porque ele está contaminando, agora dá, ainda mais agora, né? Contaminando, né? Assim, quer dizer, ele está fazendo algo de uma forma que não deveria ser feita, né?
Então, essa influência que eu vejo, né, de que na nossa sociedade, muitas vezes o se colocar é tido como violento. E essa acho que é a grande sabedoria, né, que vem nessa fala da Suad, né? Não, né, tem a violência passiva, né? Tem um comentário aqui que eu queria que você falasse um pouco sobre ele. A Zenaura fez o seguinte comentário: se não existe parede, as árvores artificiais. Eu, como jardineira, ficava procurando se eu iria descobrir um jardim do Éden atrás daquelas brumas. Falta contorno, falta contorno. Gostaria que fosse falado um pouco sobre isso, né? Ô, Zenaura, eu gostaria de ouvir mais o seu sonho. Tá. Eu posso só antes colocar aqui uma outra questão que também combina com essa que, né, a Maria Angélica Martins fala, né? Duas questões. A ausência de paredes tão atual devido à superexposição em redes sociais que leva à crueldade, a atualidade da obra de arte, né? E a segunda questão, o filme me levou ao conto A Causa Secreta de Machado de Assis. É uma leitura coerente? Você quer comentar? Desculpa, você convidou a Zenaura para comentar, né? E essa Maria Angélica também pode, se quiser, também comentar. Eu gostaria também de ouvir mais a Maria Angélica. Zenaura? Você está me ouvindo? Estou. Então, assim, vai provocando uma angústia, né? A gente vai entrando ali naquela cidade, né, pacata, tudo muito igual, né? Uma repetição que vai causando uma angústia. E de repente começa a contar uma história. E na verdade, alguém aí disse, né? Parece que a gente vai sentindo as paredes, a gente quer sentir o teto da casa, né? Eu vou dormir, estou indo para minha casa, é um lugar circulado, marcado, né? A questão da jardineira aqui, ela planta as árvores e ela fala da torta dela maravilhosa, né? De repente a gente quer até sentir, né? Comer um pedaço daquela torta. Mas tudo isso que eu vou entrando, né, no filme, eu vou sonhando, mas assim é altamente angustiante porque é uma repetição, né? É um vazio inexpressivo. Só que a minha mente não fica vazia porque ela é sonhante. Então eu ia buscando esse contorno. Me angustiou muito quando a Grace é convidada a fazer a colheita das maçãs e ela vem com aquelas maçãs com muito carinho, né? E de repente ela é espancada porque ela não faz da forma que eu não lembro o nome do personagem agora queria, então ela é espancada, né? Então é tudo assim muito doído porque há um sonho na minha cabeça, mas eu não achava mesmo essa questão desse contorno de... É angustiante porque, na verdade, parece que não tem fim, né? E a gente ouvindo o comentário, né, dessa agressividade, né, dessa arrogância que tem nesse concordar da Grace, mas vai provocando, assim, uma raiva dentro da gente. Por que essa moça não reage? Por que ela se deixa apanhar dessa forma? Né? E de repente ela é a que trabalha, que limpa, ela pisa num jardim ali, que, nossa, você está pisando olha a minha flor que está nascendo, né? E ela não reage. Então eu acho que eu me senti, né, invadida por uma necessidade ali de respostas. E de repente o tom, né, que a Suad coloca, ele é um minerador de almas, mas de repente ele vai ficando passivo, porque ele traz a Grace. A gente sonha que algo vai mudar, mas de repente nada muda. É nesses termos, o meu sonho é esse. Que pesadelo, hein?
Não, eu acho que é assim que eu não vou colocar em outras palavras. É um sonho com emoções extremamente incômodas. Tudo isso que você foi falando, desse vazio, né, dessa repetição, dessa coisa sombria, né, da traição do Tom, né, de uma coisa muito perversa dele, vendo que ela era explorada sexualmente por todos os homens e ele ficava lá. E ele resolveu delatá-la para os gangsters porque ela não quis transar com ele aquela noite, que ela estava exausta. Né? Aí ele fala, você transa com todo mundo? Né? Como é que você não quer transar comigo agora? E ela fala, eu não quero só uma transada. Ela fala que ela parece que ela estava sugerindo, né, que ela queria um encontro, né, afetivo com ele. Então, eu concordo com isso tudo que você está falando, Zenaura. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você sentiu na última cena do filme? Na última cena do filme? Da matança, Eu acho que eu estava nessa matança também. Porque eu acho que é uma coisa catártica que a gente vive. Né? É a hora de falar as coisas explicadas. E, na verdade, eu senti isso do Tom também. Ela queria um encontro amoroso com ele, ela estava amando o Tom. Né? E ele fica ali, nossa, não faz nada. Então, eu acho que ali eu me senti vingada junto com ela. Exato. Meu lado malzinho aí veio para fora. Então, só para ver como é que isso é real, né? Como é que é presente dentro da gente mesmo, né? Tá bom, Zenaura, obrigado. Maria Angélica, você não quer falar um pouco agora sobre a ausência, o que você pensou? Posso falar. Primeiro, muito obrigada pela aula, pela oportunidade. Eu sou professora de português, então estou aqui meio de xereta, mas eu sempre gosto muito de ouvir vocês falando e me ajuda nas interpretações e nas minhas leituras. E quando eu assisti, essa semana eu assisti ao filme pela segunda vez e me veio a relação do conto do Machado de Assis, A Causa Secreta. Para quem não conhece o texto, e vale a pena ler, é a história de um médico, Fortunato, e com um estagiário, que é o Garcia, e o conto se dá, sobretudo, por três. A Maria Luísa, que é a esposa do Fortunato, o Garcia, e esse trio. E a Maria Luísa é uma mulher humilde, simples, pacata, uma jovem que se casa com esse médico poderoso. E ele que é o cruel da história. Ele é muito sádico quando tem algum paciente num estado muito ruim, terminal. Ele se aproxima e ele cuida, e ele fica perto, ele assiste a cada cena de dor. E o paciente melhora. Tem uma cena no conto que o paciente, que era um homem pobre, humilde, a quem ele acompanhou o tempo inteiro, esse homem quase morrendo, e ele é um bom médico. Esse senhor vai até a casa dele agradecer por tudo que ele fez. Ele humilha, ele põe o cara assim, no pior que poderia acontecer. Né? E ele até diz, olha, ele me tirou da alma tudo de bom que um dia ele tinha colocado. E aí ele faz com as pessoas muito o que o Tom, ele é muito Tom, sabe? Que vai fazendo com os outros. Só que ele faz com os pacientes, com a esposa e com esse amigo que vira sócio dele. E esse amigo parece muito a Grace, o amigo. Ele vai se submetendo a tudo. Vou dar um spoiler aqui, ele não se vinga, porque a vingança a gente lava a alma mesmo, né? O Garcia não se vinga. A mulher morre de tristeza, com uma doença,
E o amigo, esse Garcia, é muito triste, desesperado, porque inclusive ele se apaixona pela esposa desse Fortunato, e o Fortunato tinha um prazer enorme de perceber que ele era apaixonado e não podia fazer nada, e não trairia o amigo porque ele era muito submisso. Então ele faz o outro sofrer de todas as formas, e o final a gente não se vinga porque é ele tendo um prazer enorme vendo o amigo, o Garcia, diante da morte da esposa. Então, ele continua tendo muito prazer com a dor do outro. Então, me veio muito a obra machadiana, que eu acho que faz uma ponte, não sei se faz, vocês que são especialistas aí, gostaria que me falassem se de fato existe alguma coerência. E também, quando eu estava assistindo agora pela segunda vez, que não aconteceu quando eu assisti pela primeira vez, me veio muita questão das redes sociais, a superexposição, a inexistência de paredes, que até eu acho que abre precedente para algumas crueldades. É isso. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, Maria Angélica. Eu acho que eu não vou falar para você assim se é coerente ou não. É óbvio que é assim, mas o que é importante, né, é ver aquilo que você sonhou, que suscitou dentro de você. Né? Eu acho que o nosso contato com uma obra de arte é isso, né, de você sentir que desperta dentro de você, o que te fez pensar, né, que ampliou. Né? Você já fez aí essa associação com esse conto do Machado de Assis, que eu não conhecia, achei interessante saber, de conhecer, né? E fazer essa articulação também, né? Com a ausência das paredes atuais, né? Que eu acho que é alguma coisa que a gente pode pensar, porque essa ausência de paredes, né, às vezes atuais, se a gente for pensar muito na mídia, né, mas eu acho também que vai causando um empobrecimento interno, né, no sentido da pessoa ter um contato, né, com ela mesma. Né? Eu não tenho assim muito mais para te falar agora, mas é que eu acho importante você ter levantado, né, essa questão aí para a gente pensar nelas. Eu acho que isso é que é legal, né? Ana, tem um comentário da Marina Madeira. Marina, se também quiser abrir o microfone, a câmera para falar, tá? Ela fala o seguinte: pensando nas questões colocadas no final pela Suad, fico pensando no quanto o medo da morte, como acontece com a Grace também no filme, e o desamparo social acabam por influenciar nessa possibilidade de oferecer oposição, de poder se mostrar como é. Você gostaria de comentar mais, Marina? Não, dá para me ouvir? Dá. Sim. É que eu fiquei muito provocada, assim, pelos questionamentos que a Suad coloca no final, sabe? Fiquei intrigada e eu fiquei pensando do quanto que existe, assim, né? Algo que pode existir uma falta tão grande e desamparos repetidos, né? Que levam a não dar para oferecer oposição mais, assim, né? Não sei no caso da Grace, mas eu ficava pensando, o que será que tem de tão pior que ela não volta para onde ela estava, né? Ou que ela não se entrega, ela fica sujeita àquilo tudo, sabe? Mais ou menos nesse sentido, assim, de uma morte real também. Eu também fiquei pensando nisso, viu, Marina? Também não tenho. Acho que a gente, né, a partir daí são as suposições, né, que a gente faz. Né? O que a Suad coloca aqui no final, que eu acho interessante, é que ela fala assim, só para reavivar, né, que ele fala dos flashes final, que é aquelas pessoas miseráveis, extremamente pobres, abandonadas, marginalizadas.
deixa eu terminar aqui. Eles não se ajudam ou não são ajudadas? Quando não oferecem oposição e aceitam uma situação tão terrível, quem ou que está realmente os massacrando? São elas que não confiam em si ou somos nós que não confiamos nelas? De quem elas são vítimas? Embora a Suad vai colocando essas questões de um lado e do outro, eu acho que chega uma hora que é muito difícil a gente fazer uma delimitação. E é óbvio, né, sem dúvida nenhuma, né, que uma pessoa que é massacrada desde o começo da sua vida, né, ela vai trazer, né, essas sequelas, essas perdas para o resto da vida dela depois. Pode ser que tem gente que sai melhor dessa situação, né, mas tem gente que não dá conta. É um fato isso. E tem pessoas que têm um mundo interno riquíssimo, uma grande capacidade de tolerar a frustração, né, de ir à luta, de sair de conluio perverso, né, e construir uma vida, né, mais inteira. Então, essa discussão, assim, eu acho que é sempre bom a gente pensar, eu acho. Eu acho que é sempre importante a gente ter isso em mente, né? Porque não é uma coisa nem outra. Eu acho que o nosso olhar, a gente precisa olhar sempre em todas as direções, né? Se você for ver um autor que é o André Green, quando ele vai escrever sobre a mãe morta, por exemplo, né, ele fala que o bebê fica introjeta a mãe morta, porque de tanto que ele chorou, solicitou e buscou uma mãe que não estava ligada nele psiquicamente, né, que não respondia, né, que estava ligada mecanicamente nele só, né, operacionalmente, quer dizer, não tinha um contato afetivo, né, essa criança acaba introjetando essa figura da mãe morta. Por quê que ela introjeta? E ele fala isso no texto dele, que é um pedaço muito emocionante, que ele fala que o bebê, cansado de lutar, de buscar a mãe, né, e não ser correspondido, né, do tanto que ele ficou sozinho e largado, né, a única coisa que lhe resta para ter um pouco de mãe é se identificar com a mãe morta. Então, ele se identifica com essa mãe desvitalizada, para ele sentir que ele tem a mãe. Eu acho que isso é de uma profundeza imensa, né, para a gente pensar isso em todos os âmbitos. Às vezes, né, a crueldade, o desamparo é tão imenso, e eu estou falando socialmente o tempo inteiro, né, que a gente tem que fazer muita força, né, para não ficar identificado com essa falta de esperança. Ontem à noite, assistindo o noticiário, eu fiz um enorme esforço dentro de mim, né, para não perder a esperança e encontrar algo de criativo, né? Porque saber, né, o que fizeram com essa médica, né, quando foi somente convidada para ser ministra da Educação, da Saúde, né, e porque ela tinha um pensamento mais científico, né, que ela foi ameaçada de morte, a família dela ameaçada de morte, né, depois que ela foi tratada barbaramente. Depois vem uma outra notícia que fala assim, que pessoas anti-vacina no Rio Grande do Sul estavam impedindo que as pessoas entrassem nos postos de saúde para serem vacinadas. Isso, né, é a idade das trevas. Numa hora de angústia dessa, né, e vivendo todo esse caos que nos permeia, né, porque, gente, nós estamos aqui conversando, mas Ribeirão Preto está num lockdown. O que a gente faz com essa angústia? O que a gente faz com a angústia de ter tantas pessoas perto da gente que adoeceram ou que morreram? Então, eu estou falando dessa condição interna, né, com o que a gente se identifica, né, para tocar o barco. São questões, eu não tenho nenhuma resposta, né? Eu acho que a gente não pode perder
né, o veio da criatividade, porque senão a gente sucumbe mesmo. Ana Rita, muito obrigada, viu? Faz todo sentido. Marina, quer falar? Fez sentido? Tá bom. Obrigado você. Ana, tem 2 comentários do Roberto de Aguiar Júnior. Roberto, você prefere que eu leia ou você quer abrir o microfone para você conversar diretamente com a Ana? Fique à vontade. Ou pode abrir a câmera também, tá? Olá, professora Luciana. Oi. Obrigado pela oportunidade, mas pode ler. Eu gostaria de perceber pela professora, pela senhora, se faz sentido. Tá certo. Vou ler aqui para você. Levando em consideração, primeiramente, a proposta in loco do teatro, não posso deixar de pensar sobre a etimologia da palavra teatro ditada por Anatole Rosenfeld, o local que se vê, ou seja, não onde se vê, como seria gramaticalmente correto escrever. O que sugere o indivíduo olhar para aquele que atua em posição de transferência minha, dando-lhe o poder de viver aquilo que me identifique e gere um efeito catártico. E aqui ressaltamos um olhar aristoteliano, freudiano, convidando-nos a resolver nossas angústias através de toda angústia vivida pelo ator que de algum modo me representa. Faz sentido? Faz sentido, sim, Roberto. É Roberto, né? Sim, Roberto. Roberto, que bela formulação você fez, né? Mas eu acho que é isso. E eu estava pensando, você me faz pensar numa coisa microscópica, psicanaliticamente falando, porque a psicanálise contemporânea, né, hoje, quando a gente faz análise, a gente não fica lá só interpretando o paciente, né? Não é só feito de interpretações, mas a proposta, né, é que a gente possa viver alguma coisa junto no campo analítico, que é esse encontro das duas mentes, das duas intersubjetividades, do paciente e do analista. Esse é o campo, né? E aquilo que começou se dizendo que era catártico, né, num campo analítico, pode acontecer catarse, né? Mas o convite é que a gente possa compartilhar uma emoção. Que essa emoção compartilhada, essa experiência emocional compartilhada é que vai criar condições para que hajam as mudanças, as transformações, né? E eu te garanto que não é só do paciente, né? É do analista também. Quando a gente está por inteiro no campo analítico, né, não tem como não passar por isso, né, e viver essa transformação. Ele fez tá bom um segundo... Ele fez um segundo comentário, ouvindo o comentário da Maria Angélica sobre o filme e discurso da professora Suade, vem a ideia de olhar para a Grace como sendo um analista que aplica sugestões, apresentando por meio de atuação pseudo-generosa um olhar que ilude pela sugestão, conduzindo aquele que o observa à morte do senso crítico e, consequentemente, sobreviver. Faz sentido? Gostaria de comentar? Que eu acho que isso daí eu não consigo, eu quero falar, eu entendo o que você está falando, Roberto, mas eu não consigo olhar a ideia de olhar a Grace como um analista. Porque ela não tem nada de analista, ela é anti-analítica o tempo inteiro. Então, fica muito difícil para eu falar se faz sentido. O que eu posso dizer para você, por exemplo, é que nós, analistas, temos que tomar muito cuidado com a nossa bondade, com o nosso narcisismo. Se a gente quiser ser analista muito espetacular, bondoso, generoso, acolhedor,
né, certamente nós estamos matando, assassinando, né, os recursos dos nossos analisandos de aprenderem a lidar com a frustração, de aprenderem a lidar com a realidade, com o ódio. Então, nesse sentido, né, esse analista bonzinho, só acolhedor, né, que não consegue falar amorosamente para o paciente, né, de seus aspectos difíceis, né, está cometendo um assassinato. Não sei se é isso que você quer falar, mas se é desse jeito que você quer, se é isso que você está falando, eu concordo plenamente. Você tem toda a razão. Sim, isso, eu né? procurei fazer essa transposição figurativa. Mais ou menos Analista isso. Grace não dá, mas de vez em quando ela pode aparecer. Muito obrigado. Obrigado você. Tem um comentário da Silvana Nucci. Boa noite a todos. Grata pela oportunidade de participar desse evento tão rico e oportuno. Fiquei bastante impactada com as perspectivas colocadas no comentários da doutora Suade. Não tinha alcançado essa compreensão até então. Isso me fez refletir que no filme o personagem principal de Dogville, ao lado de Grace, é chamado de Thomas Edison Jr. Acho que o diretor já acena aqui, por meio desse personagem, com uma necessidade de levar luz, razão a Dogville. Nesse sentido, penso que a passividade de Grace também serve como uma luz para revelar as sombras de todos, inclusive as dela. Como você vê essa analogia? Sil, eu acho fantástica. Eu acho que você podia até falar um pouco mais sobre isso, né? Quer falar? Estou tentando abrir. Está aberto o microfone? Tá. Pode abrir a câmera também. Muito legal. Se ninguém abriu, também vou ficar aqui escondida. Olha, é o seguinte, eu penso, porque assim, esse lado psicológico é muito profundo, para vocês tem uma profundidade assim que eu não alcanço ainda, né? Mas assim, enquanto a direção do filme, eu vejo como que o diretor construiu, né, a história, porque ele vai se valendo de metáforas, né, para poder ir escavando o interno dos personagens. Uhum. Então, esse Thomas Edison, desde o começo, me chamou muita atenção, né? Porque ele fica tentando, com aquelas filosofias, organizar ali encontros para discutir as coisas, mas é como se ele estivesse pedindo ajuda já, eu sinto, assim, desde o começo, né? Eu vendo, assim, a construção do diretor, né? E eu acho que é muito exagerada, né? Essa passividade da Grace, é uma coisa, assim, que não é normal, né? Que já incomoda desde o começo, justamente para trazer à tona essas sombras, né? Precisa de ter todos esses movimentos, né? Quem que vai trazer, né? Como se ela fosse o vilão, na verdade, né? Alguém precisa trazer o oposto, né? Então, é nesse sentido que eu vi ali, quando vocês começaram a trazer pelo comentário da doutora Suade, essa inversão de perspectiva que eu realmente, assim, isso me surpreende muito, eu não tinha visto isso, né? Com esse olhar do filme. Então, eu vejo que a Grace funciona como essa luz, né? Iluminando as sombras ali de todo o cenário, de toda a história. É isso, assim, que eu vejo, que eu vi no filme. Muito bom, Silvana. Eu pensei que ela começou iluminando com a beleza dela, tão suave, e acabou incendiando, né? Também. Assim que acaba, né? Depois do filme, né? Tem um outro comentário, Ana, da Elaine Cândido Lopes da Silva. Achei os comentários muito ricos e oportunos, brilhantes.
No início do filme, me impactou muito a falta de objetos concretos no cenário, principalmente pela falta de paredes, mas que ao desenrolar do filme parece ter sido o cenário perfeito, pois dizia também de seus personagens, a falta de contorno, limites que haviam ou tinham de certa forma suscitado neles, uma voracidade que não conhecia barreiras. É exatamente isso, né, que eu acho que fica bem realçado, né? Como é que essa ausência do limite faz aparecer a voracidade, como faz aparecer essa crueldade, né, ilimitada. Como você vê como a gente, assim, é por pouco que vira tudo. Né? É só dar oportunidade para o homem ser cruel. Sim. Que ele é. É só ele ter oportunidade que ele é mesmo. Eu acho que isso é muito impactante. Né? Lutar contra essas forças para a gente ser, no mínimo, civilizado e ficar um pouco parecendo quem a gente gosta de ser, né? Demanda muito trabalho interno, né? Porque essas forças estão aí mesmo, sempre, né? Prontas para pular. Né? Elaine, você quer abrir o microfone para complementar o seu comentário, conversar um pouco mais sobre a questão que você trouxe? Fique à vontade, pode abrir a câmera também. Bom, eu vou ler aqui. Ana Carolina Cavallini fala: Ana, que coisa boa ouvir a Suade. Parece que era ela quem estava falando. Ouvi a voz dela aqui comigo, como ela está viva dentro de nós. Muito obrigada. A Elaine falou que está sem microfone, mas que ficou claro e agradeceu. Nós temos mais uns minutinhos. Ana, você quer comentar sobre esse comentário da Ana Carolina? Eu fico emocionada, né, de ver a Ana Carolina falar assim, porque a Ana Carolina eu sei que teve uma convivência muito próxima com a Suade. Né? Então, de ficar lá tantos anos estudando junto. Né? Então, eu entendo muito bem isso que você está falando, Ana Carolina. Olha que honra, né? Eu estar podendo ler o comentário dela e que alegria a gente estar podendo conversar sobre as ideias dela. Porque eu acho que a Suade sempre foi muito genial. Ela conseguia sempre fazer esse movimento de trazer uma outra perspectiva que ela deixava todo mundo assim estarrecido no primeiro momento quando ela falava. Né? Parecia que ela dava um pulo do gato, né? Porque ela conseguia captar umas coisas, né, que não depois que ela mostrava era óbvia. Né? E eu imagino que ela devia ser assim como psicanalista também. Eu não fiz análise com ela, fiz supervisão e eu era muito surpreendida, né, por ela, né, quando a gente estudava junto, porque ela tinha essa condição interna, né, esse desprendimento, eu acho que até as próprias ideias e próprias teorias para poder ver um outro ângulo. Porque isso é uma coisa de muita generosidade também, né? A pessoa largar um pouco as coisas que acredita, né, daquele lugar que está confortável, né, e se lançar num outro caminho. Né? Eu acho que isso era muito característico do Suade. Né? E a outra coisa é que ela conseguia sempre falar para multidões, né, com uma linguagem muito acessível, muito simples, né, fazendo sempre a gente refletir, né, sobre quem a gente era, né, quem a gente é. Né? Sim. E com uma habilidade, né, Ana? E às vezes ela estava lendo, me lembro sempre disso, assim, e não parecia, né? Ela conseguia, né, ler e falar com as pessoas ao mesmo tempo.
né? A gente até Ela esquecia falava, que ela estava com o claro. papel na mão. Ela falava, claro, fui eu que escrevi, eu sei ler assim. Linda. Gente, nós temos tempo para mais uma última pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário. Posso, Lu? Claro, Camila. Camila, pode falar. Quer abrir o vídeo? Pode O abrir. vídeo? Peraí, agora. Eu já tinha. Não sou muito boa dessas tecnologias, mas eu estou aqui emocionada. Então, eu lembro, assim, né, que uma vez eu fui numa palestra dela, porque eu seguia ela em todo lugar, além do divã, mas aí ela falava assim que os analisandos não conheciam o endereço, né, dos analistas, mas que eles se expunham tanto, né, lá na sala de análise, que eles tinham a chance de saber como eles pensavam, né, assim, mais do que ninguém. E eu lembro, assim, um pouco, né, dessa época, desse comentário, acho que os analistas vão fazendo os trabalhos, vão ficando ainda, né, mais interessados sobre um tema, acho que, e eu lembro muito, assim, né, dela falar, assim, eu acho que para ela essa passividade, né, essa falta de limite que a gente dá para o outro, assim, eu acho que para ela era mais agressivo do que qualquer destrutividade, era desistir do outro, sabe? Eu adorei o comentário. Quer dizer que você está falando da consideração, né? Sim, que sim. existe, né? Se colocar o limite no outro, né? Sim. Era desistir, né? Era a coisa mais agressiva que se podia fazer para alguém. Assim, desistir dele era não se colocar, né? Assim. Por tudo que nós estamos vivendo esses dias, eu falo assim, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir do que pensa, a gente não pode desistir das nossas posições, dos sonhos, da esperança, né? A gente não pode desistir. Bom, tem mais 2 comentários, Ana. São agradecimentos, né? O Roberto comentou de novo, que coisa boa ouvir vocês falarem da SUAD. Espero poder fazer parte desse afeto através de vocês. Gratidão. Obrigada, Roberto, pela presença. Tá junto, Roberto. Né? E a Fernanda Souza Leão escreveu, muito rica a discussão de hoje. Obrigada, Ana Rita, Luciana e todos os presentes. Ana, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, eu quero agradecer a honra de estar aqui, né? Para mim é um privilégio, agradeço muito você e a Carla, né, que é diretora de Cultura e Comunidade, que tiveram essa ideia de fazer essa sessão hoje para homenagear a SUAD, que tanto nos incentivou. Né? Quem faz parte do Começo de Cinema sabe disso. Né? Como é que ela era sempre presente e sempre colaboradora, e quando alguém falava que não podia falar o filme, ela falava, então eu falo. Né? Ela sempre estava disponível, né, para falar um filme para a gente. Como se ela estivesse sempre na reserva. Olha que pretensão falar desse jeito, mas a gente teve essa sorte, esse privilégio, né, que ela sempre nos acudia quando a gente precisava. Né? Sim. E assim o cinema foi fazendo seu nome. Né? Sim, e são 21 anos de história já, gente, muito tempo, Isso. Né? Quanto? Então eu queria agradecer, Ana, você pela disponibilidade, pela sua generosidade, né, de estar sempre assim também conosco, né, desde lá dos primórdios, como a gente estava lembrando, né, antes no começo, né, lá de quando começou, e agradecer a presença de todos e falar para vocês que nós temos um acervo de 20 anos de filme, 21 anos de comentário, de
praticamente, acho que quase todos os anos, 8 comentários de filmes, né? E nós vamos começar um trabalho, né, agora, de pedir, convidar as pessoas que comentaram esses filmes para que elas gravem, né, os comentários, para a gente alimentar o podcast. Então, hoje é um dia muito importante, né, principalmente por a gente estar podendo, com a sua ajuda, elaborar os nossos lutos, as nossas perdas, com esse tempo que nós estamos passando, pensar nessa questão também da nossa passividade, muitas vezes aí diante de situações que são muito difíceis, né? E transformar, como eu disse lá no começo, né? Achar dentro da gente os recursos que a gente precisa ter para fazer, como diz o ditado, né? Se a vida te deu limões, faça limonadas, né? Como o Bion falava. Como que a gente pode fazer de um mau negócio um bom negócio? Né? Deixando a doutora Suade muito viva e todo o acervo de trabalhos e comentários de filmes, né? Muito vivo dentro da gente. Então, eu queria, de todo o meu coração, em nome da Comissão de Cinema e Psicanálise, te agradecer, né? Pela sua generosidade de estar aqui, né? Se dispondo a doar um pouco do seu tempo precioso para a gente. Ana, muito obrigada. Eu estou honrada. Será que a Tânia quer falar alguma coisa? Quer falar? Ô, Tânia, você está com o microfone desligado. Pode ligar? Desliguei. Eu fiquei assim muito emocionada, né? Porque trouxe a Suade a humanização, quando eu botei a desumanização, porque a Suade era uma pessoa que humanizava o grupo, onde ela estava, ela humanizava, ela contagiava com a vida, né? E ela continua viva, ela continua presente, e a Ana Rita soube colocar isso de uma forma, de uma delicadeza, que por isso que eu amo você. Ai, que delícia, né? Ele ganha assim, né? Não é tanto carinho. Obrigada. Mas amo mesmo. Obrigada, Luciana, por lembrar de mim, por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz. Que dessa vez deu certo, né? De você estar aqui conosco. Com certeza. Né? Tá? A gente tolera a frustração, não é isso? A gente tolera. Isso mesmo, a gente transforma, né? E fazer uma lembrança, né? A ideia uma turbulência que também a gente não sabe onde vai dar, mas vamos embora. Tudo bem. É isso. A ideia, o cinema nasceu, né? Eu vi muitos comentários aqui hoje, então eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento, né? Desde sempre, a ideia do cinema é conversar com todos, os psis e os que não são psis também, né? A nossa ideia de ir para o Cine Cauim é exatamente para ampliar o número de pessoas, o tipo de pessoas com quem a gente vai conversar. Eu vou pedir, Tânia, tem como você desligar o microfone? O microfone. Obrigada. São os problemas da tecnologia. Se a gente tivesse lá todo mundo ao vivo, estava tudo diferente, né? Mas a gente tenta se virar assim. Então, a ideia é que a gente possa conversar mais com a comunidade. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente também tem muita coisa para aprender com quem é de outra área. Então, essas parcerias, elas são muito ricas para todos. É o que a Ana ressaltou, né, do comentário, né? Então, de fazer no encontro, né? Então, a gente lê esse comentário, ele é riquíssimo, mas a gente poder estar junto à noite, né? Tirar um tempo para... Olha quanta coisa rica nós produzimos aqui hoje. Então, em nome de toda a Comissão de Cinema e Psicanálise, que tem todo um trabalho nos bastidores aí para que esse evento aconteça, eu agradeço, né, a presença de cada um de vocês, tá? E, Ana,
querida, meu amor, você é muito amada. Aí amada de verdade, não é amada idealizada, tá bom? Seu microfone está desligado. Agora eu vou ligar. Vocês também são muito amados. Fazem parte da minha vida. Isso não é pouco, né? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Eu queria lembrar de para quem, se puder mandar para a gente o e-mail, tá? Antes de sair, quem falou, para a gente poder fazer aquela parte burocrática das autorizações, para a gente poder colocar a discussão também, tanto no YouTube quanto no podcast, tá bom? Obrigada a todos e boa noite.